Você sente que trabalhou o ano inteiro, mas ainda assim o caixa não fechou? Talvez isso não seja falta de trabalho, mas sim falta de estratégia. Continue nos acompanhando por aqui, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, nós vamos abordar muito ainda sobre estratégia, planejamento e gestão de escritórios de arquitetura aqui no nosso canal da Doc. Então hoje o assunto que a gente quis trazer realmente é esse: análises financeiras e como ajustar o nosso financeiro, ajustar o nosso caixa agora em dezembro, já prevendo 2026. Então tem 3 passos básicos e primordiais que a gente não pode deixar para trás e que a gente precisa fazer, principalmente agora final do ano, para já planejar o nosso próximo ano. E a gente não pode simplesmente iniciar janeiro como foi janeiro de 2025. A gente precisa iniciar o próximo ano com tudo programado, com tudo planejado. E para a gente iniciar aqui o nosso conteúdo, uma pergunta que aparece muito: por que o nosso financeiro trava? Por que às vezes a gente não tem dinheiro para pagar as contas? Por que todo mês é uma bola de neve, uma loucura de quero fechar projeto, preciso fechar projeto para pagar as contas? Por que quando eu vou fazer meu fluxo de caixa, quando eu vou fazer meus pagamentos, o que sobra eu não tô vendo o lucro desse dinheiro? Então são muitas perguntas que muitas vezes a gente faz e que se a gente não tem isso na ponta do lápis, se a gente não tem isso tudo muito bem anotado, a gente não vai saber responder. Então o primeiro passo é realmente identificar o que está te travando aí no seu financeiro. Se é falta de tempo para fazer ele, se é você não está anotando essas informações, se é porque você está toda atrapalhada e enrolada com os projetos, se você não tem nem noção do que sai de custos do teu escritório. Então, primeiro passo, identificar isso, para a gente conseguir aí sim fazer as nossas análises e as nossas estratégias para o próximo ano. E eu sei que muitas vezes o arquiteto tem medo de olhar números, falar sobre números. A gente vem muito de uma área criativa, foi isso que a gente aprendeu na faculdade, não foi gestão, não foi financeiro, mas a gente precisa entender que o financeiro é o coração da nossa empresa e sem ele a empresa não vai ser sustentável. Então uma dica de ouro aqui que eu dou é você pegar todos os meses de como foi o teu ano de 2025 e coloca na ponta do lápis o que tu fechou, qual foi o valor desse projeto que tu fechou, o valor vendido, então qual foi o faturamento vendido, não o valor que entrou, né? Porque às vezes a gente recebe parcelado e tudo mais. Identificar o valor vendido, o total do projeto e ver qual o tipo de serviço que a gente vendeu. E dentro disso, do nosso escopo de serviço, começar a identificar quanto tempo que esse projeto ficou dentro do escritório, quanto tempo isso demandou de mim e o lucro que eu tive em cima desse projeto. Então vamos colocar na balança o valor que a gente cobrou, o tempo que esse projeto ficou no escritório e quanto que a gente teve de lucro de retorno, nosso ROI em cima desse projeto. Por que é legal a gente fazer essa análise? Pra gente identificar o que tá valendo a pena. Porque às vezes a gente vai para 2026 pensando, nossa, eu preciso muito fechar um projeto com execução de obra, projeto grande, 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados. Mas será que é isso mesmo que vai te trazer retorno? Claro que, obviamente, projetos maiores, né, projetos de alto padrão, isso vai te trazer retorno. Mas será que fechar um pacote completo, uma execução de obra, o cliente ficar 1, 2 anos, 3 anos contigo no escritório, ele tá te trazendo o retorno que tu esperou? Será que tu tá cobrando por isso? Então, por isso que é interessante a gente visualizar o que nos dá o maior lucro para conseguir planejar o próximo ano e identificar, beleza, eu preciso fechar 2 projetos completos, mas os outros projetos, às vezes, podem ser projetos menores, projetos sem execução, consultoria para trazer um fluxo de caixa para o meu escritório, que é um retorno mais rápido, é algo que eu faço assim, express, rápido, não me demanda tanto tempo e entra dinheiro no caixa. Então, para a gente conseguir ter esses parâmetros, para analisar o que vale a pena, o que nos dá lucro, o que nos dá receita e o que vai fazer a empresa realmente ser sustentável. Então, faça essa análise para você identificar quais serviços você mais vendeu no seu escritório e quais serviços que você quer mais vender no próximo ano. O segundo passo é identificar o que está te atrasando aí dentro do teu escritório, falando financeiramente. Então, o cliente que não te pagou, se atrasou alguma conta, se teve inadimplência, o porquê disso tudo. E ir lá para trás, voltar na tua comunicação com o cliente e identificar o que será que foi. Será que foi na hora da proposta? Será que ele não entendeu como que ia funcionar a data de pagamento, dias de pagamento? Será que ele leu o contrato? Será que isso ficou claro? Será que eu fiz um onboard com o cliente para explicar todo esse processo para ele? Por que ele não está me pagando? Será que foi a forma de pagamento?
momento? Às vezes libera muito o Pix, deixa isso solto, livre, e no fim a forma de pagamento ideal vai ter que ser boleto para ter cobrança, para ter juros. Será que eu preciso ter outro contato de financeiro para fazer essas cobranças? Será que eu preciso contratar uma empresa para fazer isso por mim? Então são muitas perguntas, mas que a gente precisa ter na ponta do lápis para realmente identificar se teve inadimplência, o porquê das inadimplências, para isso não acontecer em 2026. E a terceira análise, mas não menos importante, é realmente identificar para onde estão indo os meus gastos, os meus custos. Muito escritório de arquitetura, a gente ouve muitos arquitetos falarem que não anotam tudo que sai dentro do escritório. Às vezes a gente acha que as únicas contas que saem é salários, aluguel, conta de água, energia. Mas não, gente, a gente precisa anotar desde o estacionamento que a gente foi na obra, pagou estacionamento, 5, 10 reais ali na rua, isso tudo é custo de escritório. A gasolina que eu fui na obra do fulano, isso é custo do escritório. A água que eu comprei aqui pro meu escritório, custo de escritório. Então tudo, gente, literalmente tudo que sair para coisas da empresa, do escritório, são custos de escritório e a gente precisa anotar. Mas algo que eu faço aqui dentro da empresa e do escritório é realmente anotar semanalmente. Chega sexta-feira, eu faço o meu balanço ali, anoto tudo que saiu e vou cadastrando esses custos. Por quê? Porque eu gosto sempre de ter essas análises no final do mês, para eu fazer um comparativo. Como que foi o meu mês anterior? Como que foi esse mês? Então, eu identifico todas essas saídas, esmiuço elas e categorizo essas saídas para eu conseguir fazer minha análise final do ano e identificar, nossa, esse ano eu gastei 5, 10 mil reais com terceirização. Será que não seria o ideal eu ter uma contratação? Será que eu não estou gastando muito e eu poderia ter alguém interno? A contabilidade, meu Deus, olha o quanto que eu gastei de contabilidade, de imposto. Será que eu consigo reduzir isso aí, conversar com a contabilidade pra gente tentar reduzir, né, mudar essa a formatação tributária? Enfim, gente, são tantas análises a serem feitas, só que para isso acontecer a gente precisa ter isso anotado. Então, uma sugestão que eu te dou é realmente anotar todas essas saídas, categorizar essas saídas e fazer essas análises para o próximo ano, para ver o que você não vai querer levar de gastos, de custos para 2026, quais cortes de custos você vai fazer, quais investimentos você vai fazer. Então isso também é muito importante para você conseguir identificar qual tipo de investimento você vai poder fazer. Você precisa ter isso na ponta do lápis. Hoje você consegue olhar a sua planilha financeira e ver, nossa, não, ano que vem eu vou conseguir investir numa máquina nova, numa contratação nova, abrir o meu espaço físico. Então isso tudo precisa estar mapeado, porque se a gente não se planeja, se a gente não tem estratégia em volta de tudo que a gente pensa do dinheiro da nossa empresa, esquece. Vai virar uma bola de neve, a gente vai estar trabalhando todo mês naquele sufoco para pagar as contas. Faça o financeiro dentro da sua empresa e você já vai ver essa mudança no seu 2026. Mas não deixe para fazer isso só lá em 2026. Faça agora, em dezembro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e aproveite porque toda semana tem vídeo por aqui.